A morte gloriosa. Devocional para o Evangelho da Graça. Heródoto, considerado pelos historiadores o pai da história, narra em sua obra As Histórias, no livro 7, a façanha de 300 homens e seu grandioso rei. O contexto dos eventos, chamado de Guerras Médicas, está inserido na terceira tentativa de expansão do Império Persa por meio da Península Helênica. Os gregos demoraram a responder ao ataque. Restou ao rei Leônidas atrasar o exército inimigo do desfiladeiro das Termópilas. Livro 7. Os espartanos enviaram na frente Leônidas com seus 300 homens, a fim de encorajar com essa conduta o resto dos aliados, e com o receio de que eles abraçassem a causa dos persas, vendo a lentidão dos primeiros em socorrer a Grécia. Vale ressaltar que a cultura espartana, voltada para a guerra, era rigorosa na preparação de seus cidadãos para o combate. Sendo uma sociedade guerreira, previa também a prática do infanticídio na seleção de suas crianças. Todas as técnicas desenvolvidas e experimentadas por esses habitantes da grande ilha do Peloponeso mais tarde serviriam de base para o exército de Alexandre o Grande, a famosa Falange, exército que fora herdado após a morte de Filipe, seu pai. A fama dos 300 de Esparta transcendeu os séculos devido a uma ideologia aprendida desde cedo pelas crianças espartanas, a morte gloriosa. Os relatos a seguir talvez passem a impressão que os espartanos não tinham medo de nada, pois enfrentavam o maior de todos os temores, a morte certa. Só que sim, eles tinham medo da morte, porém somente se a morte fosse de forma vergonhosa. Tombar no campo de batalha, diante de um poderoso inimigo, era o desejo de todo soldado. Essa é a definição de morte gloriosa. A desonra de morrer pelas mãos de alguém mais fraco riscaria seus nomes das lendas e contos posteriores. O combate nas Termópilas, desse modo, proporcionou um verdadeiro teatro para demonstrar a bravura daqueles homens na visão de Heródoto. Então, naquele momento, Xerxes, o rei da Pérsia, envia um espião para fazer um relatório do poder inimigo. Vejamos, livro 7. Enquanto assim deliberavam, Xerxes enviou um dos seus cavaleiros para fazer um reconhecimento da situação das tropas gregas e sobre o número das mesmas. Nesse momento, uns ocupavam-se com exercícios gímnicos, enquanto que outros penteavam os cabelos, espetáculo que muito surpreendeu. A impressão que Leônidas com seus homens passaram foram de total displicência para o espia persa. Limpavam seus escudos, penteavam seus cabelos, lustravam suas botas e arrumavam suas capas. Definitivamente, não era o que se espera de um grupo pequeno, prestes a enfrentar um sem números de inimigos. Xerxes fica admirado com tal atitude dos guerreiros gregos. Livro 7. De regresso ao seu posto, o cavaleiro fez a Xerxes um relato minucioso de tudo que havia visto e observado. Diante do exposto, o soberano não pôde admitir que os gregos se dispusessem a enfrentar daquela forma o perigo e a morte, parecendo-lhe sobremodo ridículo tal maneira de agir. Sem acreditar, o rei chama o conselheiro, que outrora foi um dos governantes da Grécia, e agora um vassalo do inimigo. O testemunho de Demarato coloca os espartanos em singular posição de honra. Livro 7. Mandou chamar Demarato, filho de Aristo, que se achava no acampamento, e quando este chegou, interrogou-o sobre a conduta dos lacedemônios em tão perigosa situação. Senhor, respondeu Demarato, quando excitamos a marcha contra a Grécia, eu vos falei sobre esse povo, dizendo-vos da atitude que ele assumiria ante o perigo de um ataque, e nenhuma atenção deste às minhas palavras. Embora incorra no risco de desagradar-vos, quero que saibais a verdade, e peço-vos que me escuteis. Aqueles homens que ali se encontram estão dispostos a verdar-vos a passagem, e para isso se preparam, pois os lacedemônios têm o costume de tratar dos cabelos quando em véspera de arriscar a vida na empreitada. Se conseguirdes subjugar esses homens e os que se encontram em Esparta, podeis estar certo, Senhor, que nenhuma outra nação ousará mais erguer-se contra vós, já que os espartanos, contra os quais agora marchais, são o povo mais valoroso da Grécia, e o seu reino e a sua cidade, os mais florescentes e belos de todo o país. O desfecho, o capítulo inicial dessa guerra, foi a morte do general e rei Leônidas.
e seus valorosos homens defendendo o desfiladeiro das Termópilas. Xerxes suborna um nativo e revela ao inimigo uma passagem secreta que dá acesso à retaguarda dos 300 de Esparta. O rei persa, baseando-se em seu numeroso exército, tentou em vão intimidar Leônidas e os 300. Ele disse: minhas flechas serão tão numerosas que obscurecerão a luz do sol. A resposta grega é imediata. Tanto melhor, combateremos a sombra. Antes de tombar no campo de batalha, os 300 mataram aproximadamente 20.000 invasores persas. Ainda assim, vale ressaltar, mesmo neste exemplo espartano de coragem, não há ausência de medo. Todas as pessoas possuem temores. Perderam a carreira, o patrimônio, o ente querido, fracassaram em algum projeto, terminar a vida sozinho, perder um grande amor e, por fim, perder a própria vida. Todas essas situações nos colocam à prova, em momentos decisivos, e qualquer pessoa pode estar sujeita a passar por elas. Por isso é comum, em um sistema de autoajuda, assumir que nossos medos precisam ser combatidos, pois eles que nos definem quem realmente somos. Esse temor, na verdade, é o reflexo da iminência de não mais ter conosco o objeto do nosso amor. É certo afirmar também que deslocaremos todas as nossas forças, todo o nosso exército, para tentar proteger nosso tesouro, mas descobriremos mais cedo ou mais tarde que não possuímos o controle, o domínio ou a força suficiente para guardar o objeto do nosso amor. A derrota, então, significa falta de paz e pode levar muitos ao suicídio, pois perderam o motivo de viver. A Bíblia chama esse objeto que mais amamos, sobre tudo e todos, e que causa em nós o medo da perda, de ídolo, idolatria. É diante do mais formidável inimigo, a morte, que somos testados ao máximo. A morte se apresenta sempre implacável. A verdade é que esse trono, em nosso coração, pertence a Deus. Todas as outras coisas deste mundo tentam usurpar o devido lugar do Altíssimo, e no caso espartano se resumia no amor à própria glória, chamado de vanglória. Quando deslocamos o peso divino do centro de gravidade da nossa embarcação, estaremos correndo o tremendo perigo de ver nosso barco naufragar. Todas as outras coisas poderão morrer, extraviar ou partir para não mais voltar. Porém, a Bíblia garante que Deus é imutável e sua força onipotente garante a nossa paz. Deus é o nosso galardão. E viver para a sua glória é o motivo primaz de todas as criaturas. Dessa forma, podemos ter vários motivos para entregar a nossa vida, mesmo que demonstre abnegação, coragem, lealdade, fidelidade, mas somente um é o motivo verdadeiro. Marcos capítulo 8, versículo 35. Que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Portanto, o apóstolo Paulo, no momento final de seu ministério, prestes a ser decapitado pelo Império Romano, transcreve o sentimento que se repete desde Estevão, o primeiro mártir da igreja: colocar Deus no governo de seu coração, na esperança da perfeição eterna. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Deus, definitivamente, é o nosso galardão.